O que seria de mim se não acreditasse? O que seria de você se você não acreditasse? Olhe ao seu redor. Os melhores livros foram escritos por pessoas que acreditaram em algo extraordinário. As melhores músicas, a melhor da arte. Tudo o que há de melhor nasceu no coração de alguém que acredita. Talvez acreditar é um dos maiores tesouros que você tem e não percebe. Jesus, ele fala no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 23. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Vejam só, todas as impossibilidades caem diante de um coração que é capaz de acreditar. E acreditar é lindo. Acreditar nos faz trazer existência a coisas que não existem. Acreditar nos leva a viver o extraordinário. Acreditar nos leva a superar limites. Acreditar nos leva além. Acreditar é tudo para quem vive. É como respirar. Talvez o problema que você está vivendo está diretamente ligado com a sua capacidade de acreditar. Quem sabe você está com pouca fé. E para receber inspiração para uma vida de fé, seria maravilhoso você abrir sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 11. Leia esse capítulo. Veja quantas histórias maravilhosas de pessoas que viveram milagres, viveram sobrenatural por meio da fé. Isso nos inspira em saber que a fé em Deus é capaz de fazer com que coisas impossíveis se tornem possíveis. Acreditar realmente é respirar vida. A área da nossa vida que nós acreditamos menos é a área que está morrendo. Não tem como viver sem acreditar. Até para levantar de manhã, você precisa acreditar que é capaz. Se você não acreditar, vai ficar na cama, infelizmente. A questão e o grande problema é que nós usamos nossa fé mais como um instrumento de destruição própria do que um instrumento de vida e de benefício. Acreditamos mais em coisas ruins e impossibilidades do que acreditamos em possibilidades. Se você pudesse medir o que uma pessoa acredita, você ia ver que as impossibilidades são maiores do que as possibilidades. Existem algumas pessoas que, de modo estranho, dizem que não acreditam em nada. Isso é mentira. Não tem como não acreditar em nada. De modo talvez estranho, uma pessoa pode escolher o nada para acreditar, mas ela acredita. Ela precisa acreditar no nada, né? Não tem como viver sem que o seu coração seja alimentado por alguma crença. Não tem como viver sem acreditar. Agora eu queria compartilhar com você pelo menos 5 dificuldades que nós temos em relação à nossa fé, na maneira de usar nossa fé. A primeira delas é que temos mais facilidade em acreditar de modo negativo. Eu acredito que as pessoas não vão mudar, eu acredito que não tem solução, eu acredito que eu não tenho capacidade, eu acredito que não vai mudar nada. E, enfim, eu vou acreditando em coisas negativas e coisas que só me levam a morrer por dentro. Esse é um grande problema da fé. Muito cuidado. Segunda dificuldade que nós temos é que às vezes não conseguimos continuar acreditando por muito tempo. Você acredita por um dia. Tem pessoas que acreditam por 4 horas apenas durante o trabalho, pensam no negócio, acreditam nisso, quando chega a noite, eu acho que não vai dar certo. Continuar acreditando para que você alcance propósitos maiores é necessário uma constância em acreditar. Você precisa ter uma fé constante e isso é difícil. Muitas pessoas elas vão naufragar nos seus sonhos por falta de constância na fé, continuar acreditando com o passar dos dias. O terceiro é a dúvida. Você acredita e logo em seguida vem alguma coisa dizer assim, e se não der certo? Então, aquela dúvida, aquela voz que vem perturbar e roubar a sua fé, penetra o coração e sem que você perceba, logo em seguida,
você está acreditando no pior. Não é que deixou de acreditar, acreditando apenas que não vai dar certo. O quarto é acreditar numa falsa verdade. Então, a nossa fé procura verdades para acreditar. E se eu não entendo que existem verdades falsificadas, eu vou acreditar em qualquer coisa e daqui a pouco minha vida está fundamentada em coisas fantasiosas, não vou chegar a resultados concretos. Eu diria para você, verifique se realmente aquilo que você está acreditando é verdadeiro. Pode ser que esteja acreditando em algo que não faz sentido. Até quando nós acreditamos que não vai dar certo, e às vezes tem tudo para dar certo, nós começamos a acreditar numa mentira. E o quinto e último problema que nós enfrentamos em relação à nossa fé é o medo. Tem pessoas que têm medo de acreditar, porque se não der certo, isso junta com a dúvida, ela vai sofrer, ela vai se decepcionar. Então ela tem medo de se decepcionar. E uma forma de se proteger dessa decepção é deixar de acreditar. Então, muito cuidado. Esse também é um grande inimigo da fé. Existem problemas? Existem. Existem grandes problemas? Existem. Será? Hoje, analisando e talvez de uma outra perspectiva, eu percebo que não existe grandes problemas. Existe apenas um problema cuja nossa fé é pequena para enfrentá-lo. Não é que você está vivendo uma grande dificuldade, é apenas que no meio da sua dificuldade, você não está conseguindo continuar acreditando como deveria. O seu problema não é a sua dificuldade em si, o nosso problema não é a nossa dificuldade em si, mas a nossa insuficiência de fé para enfrentar a situação e as dificuldades do dia a dia. Em algum momento você deixou de acreditar. Em algum momento nós deixamos de acreditar e por isso nós ficamos paralisados. Acreditar é viver. Quem não acredita está morrendo. A área da sua vida que você não acredita, ela está doente. Precisamos voltar a acreditar. Quem acredita pouco, age pouco, realiza pouco, reclama muito e sofre demais. Como disse Henry Ford, se você acredita que é capaz, ou se você acredita que não é capaz, de qualquer modo você está certo. A Bíblia mostra a história de grandes homens de fé, histórias maravilhosas de pessoas que viveram milagres extraordinários por meio da fé. E o próprio texto bíblico nos ensina que a vida do justo, do princípio ao fim, é pela fé. Então, não deixe sua fé se apagar. Olhe hoje como está a sua vida. Perceba se você não está deixando de acreditar em Deus, perceba se você não está deixando de acreditar na vida. Isso pode trazer várias consequências. Nada mais extraordinário do que viver uma vida de fé em fé. Mas o maior de todos os presentes que recebemos por meio da fé não é um bem material. O maior de todos os presentes que recebemos por meio da fé é a salvação. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz, se você confessar, com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Veja só, se eu acreditar, se eu receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, receber o sacrifício que Ele fez ao meu favor, eu encontrarei perdão para os meus pecados por meio da fé. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9 diz, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Onde foi que você perdeu a sua fé? Procure agora mesmo, em todos os armários, gavetas, e ambientes do seu coração, a fé que um dia fez de você uma pessoa cheia de vida,
Procure nesses armários, faça uma faxina, encontre a sua fé, que está escondida dentro de você. Esse é o seu maior tesouro. Que Deus, nesse dia, fortaleça a sua vida, sua fé e lhe dê um final de semana muito abençoado. Um grande abraço e até a próxima. Fique com Deus.